Boa tarde, irmãos. Bem-vindos a mais uma edição do nosso Pão das Três, o nosso encontro de todas as tardes, nosso encontro gostoso, encontro de adoração, encontro de louvor, encontro de leitura e estudo da Palavra do Senhor, encontro de oração, encontro de alimento espiritual. Aqui, uma oportunidade que temos todos os dias de edificar a nossa vida pela palavra, de receber o alimento espiritual, crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem-vindos ao estudo do Apocalipse. Estamos estudando, não necessariamente todas as passagens, mas quase todos os temas de Apocalipse nós estamos vendo aqui nas edições conduzidas por mim. Deus abençoe a todos, que tenhamos uma tarde alegre, uma tarde de devoção a Deus, uma tarde também de boas lembranças, né? Aqui a gente se ouve, aqui a gente se vê um pouco, né? A gente vê pelo menos o rostinho, os caracteres de vocês, e também o nosso encontro acaba sendo muito abrilhantado, né? pelos boas tardes, pelas mensagens curtas, né? Mais alegres, os pedidos de oração, né? E a confirmação daquilo que se diz, do que se ora, né? Amém, assim seja, verdade. Tudo isso traz muita alegria, né? E cada nome que surge aí, como está surgindo agora, né? Na medida em que as pessoas entram, nós nos alegramos, né? Por estar juntos, distantes, mas juntos ao mesmo tempo. A gente tem orientado, pedido para você compartilhar esses estudos que fazemos, né? Essas lives que fazemos, para você curtir também, porque com essas atitudes a gente espalha mais o Evangelho, alcança mais pessoas, e você sabe muito bem, a gente tem dito, né? Mas nem precisamos reforçar isso, de que os estudos apresentados no Pão das Três, nos cultos e em todos os encontros que dizem respeito à Igreja Batista em Vila das Belezas, são encontros sérios. A palavra de Deus é a que fala mais alto, né? É ela que manda, é ela que tem autoridade, ela é a palavra final sobre todos os assuntos. Então, compartilhe, porque você conhece, curta, porque você conhece. Você não está analisando a nossa igreja por uma live, né? Você conhece bastante. E a nossa igreja é uma igreja comprometida com a palavra, né? Tem as suas falhas, porque é uma igreja constituída de pessoas humanas, resgatadas, salvas, crentes em Cristo Jesus, mas continuamos humanos, em busca do aperfeiçoamento em Cristo Jesus que nós esperamos alcançar plenamente só na glória. Mas a gente vai melhorando se Deus quiser. Quero orar nesse instante. Bendito Deus, nosso amado Pai, agradecemos a bênção, a grandiosa bênção de ter a Tua palavra orientando a nossa vida e de analisarmos todos os nossos problemas, anseios, dificuldades, decisões a tomar. Sempre recorremos à orientação da Tua palavra, sempre recorremos ao Senhor em oração, porque sabemos que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem de Ti, Senhor. Por isso, em nome de Jesus, como fomos orientados a orar, em nome de Jesus oramos, em nome de Jesus pedimos, em nome de Jesus agradecemos, em nome de Jesus intercedemos por outros irmãos, parentes, amigos, como fazemos
aqui neste encontro. Pai querido, aceita o nosso louvor, abençoa cada pessoa que está sintonizada nesta página, participando deste culto. Pedimos as mais ricas bênçãos dos céus. Que a tua misericórdia alcance a todos. É o que pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, nós temos estudado aí o Apocalipse e sempre vale a pena lembrar um pouco, né, para que a gente se norteie bem, né, no prosseguimento, né, do nosso estudo. Hoje estamos em Apocalipse, capítulo 14. No capítulo 13, que foi o nosso último encontro, estudamos personagens tenebrosas. Já no capítulo 12 estudamos sobre o dragão, né? O dragão. No capítulo 13 nos apresenta as duas bestas, né? Uma que sai do mar e outra que sai da terra. E no capítulo 14 ainda vamos verificar um pouco sobre um outro inimigo, uma estrutura de poder que o anjo anuncia a sua queda. Mas, antes disso, porque, veja, nós estamos ainda no intervalo entre a última trombeta, a sétima trombeta, e a primeira taça, né, que virá com expressão fortíssima do juízo de Deus sobre toda a terra. Então, estamos nesse intervalo, conhecendo personagens, e hoje, no capítulo 14, nós vamos verificar uma visão muito bonita, o Cordeiro com seus remidos no Monte Sião. Por falar em Monte Sião, e eu lembrei de ontem para hoje, né, que a gente pensa mais intensamente na live. Eu lembrei de tantos hinos que falam em Sião e separei pelo menos 2 deles, né, para a gente cantar hoje. O primeiro é um hino do cantor cristão, de número 53, nós vamos cantar este hino. Não é muito conhecido, de algumas pessoas talvez, bem, eu não sei isso. Mas eu conheço desde a minha infância, né, como vocês sabem, a Igreja Batista lá em Biapicu, onde eu nasci, desde criancinha, aprendi esse hino, não sei se ainda canta. 53 do nosso cantor cristão. Mas eu lembrei de hinos memoráveis, né, que a gente de passagem fala aqui, que essas coisas são interessantes também. O coro cantava um hino, o coro lá na Igreja Batista, no nosso sítio. Eu falo assim o nosso sítio, mas é tanta gente nessa família que se hoje forem dividir aquele sítio, deve dar 5 metros quadrados para mim, não dá nem para construir uma casa de tanta gente que tem. Mas o sítio não dividido é muito bom, muito gostoso. Bem, o coro cantava peregrino solitário procurando descansar. Ele encontra pelas estradas o romeiro de Sião. Eu sei que há pessoas nos ouvindo que já cantaram esse hino, aí você fica com saudade, né? Muito bem. Otoniel e Osiel cantavam: filhos de Sião, regozijai-vos, a vossa vitória ganha está. Por nosso Senhor lá no Calvário, vosso galardão não tardará. Então vejam quantos hinos poderíamos cantar sobre o tema Sião, né? Uma coisa muito boa. Mas vamos cantar o 53 do cantor cristão. Tem como título Os Filhos de Sião. Ó filhos de Sião, honrai o Rei dos Reis.
Filhos de Sião, honrai o Rei dos Reis, louvores altos lhe cantai, louvores altos lhe cantai, guardai as santas leis, guardai as santas leis. Sião é a nossa santa e gloriosa cidade, também perene morada dos crentes em nosso Jesus. Os que do mundo são, a Deus não dão louvor, mas filhos do celeste Rei, mas filhos do celeste Rei, louvai ao Salvador, louvai ao Salvador. Sião é a nossa santa e gloriosa cidade, também perene morada dos crentes em nosso Jesus. Dos montes de Sião, a Deus não provém delícias tais, que de prazer nos enchem mais, que de prazer nos enchem mais, que gozos terriais, que gozos terriais. Sião é a nossa santa e gloriosa cidade, também perene morada dos crentes em nosso Jesus. Um pequeno errinho aqui, um pequeno errinho ali, mas o hino fica aí, né? Muito bonito, gostoso de cantar, graças a Deus por isso. Bem, agora quero convidá-lo a abrir a Palavra de Deus, Bíblia Sagrada. Estamos em Apocalipse, como já falei, Apocalipse capítulo 14. Que alegria, hein? A gente poder estudar juntos a palavra do Senhor, crescer juntos. É uma pena a gente não poder ter aqui perguntas e respostas, né? Participação, opiniões, experiências de vocês. Mas fiquem à vontade aí. Se tem alguma coisa para colocar assim bem curtinho, coloquem aí nos nossos, no ambiente de participação, né, de mensagens. O capítulo 14 se divide em 3 partes. A primeira, nós vamos encontrar o Cordeiro, Jesus Cristo, e os seus remidos no Monte Sião. Só a menção disso já nos traz uma alegria e uma segurança tão grande, porque o que está se mostrando e se desdobrando aqui, né, em várias cenas são os juízos de Deus. E a apresentação de personagens cruéis, como o dragão,
a besta que sai do mar, a besta que sai da terra, e as ações divinas derramando o seu juízo sobre a terra. Nós estamos nesse interlúdio entre a sétima trombeta e a primeira taça, e o que está acontecendo, e por acontecer logo em seguida esse interlúdio, é o derramar do juízo de Deus sem misericórdia. Os selos são juízos, as trombetas são juízos, mas com expressões ainda de misericórdia, conclamando o povo ao arrependimento. Estamos no Apocalipse aqui, caminhando para o juízo final. Esse texto começa a mostrar mesmo que no derramar do juízo de Deus, então, a distinção entre justos e ímpios se intensifica. Deus separa os seus, preserva os seus, enquanto o cálice da sua ira já cheio começa a ser derramado e jogado sobre a terra. Mas essa primeira parte, notadamente, é uma parte lindíssima, consoladora, confortadora para os nossos corações, porque apresenta o Cordeiro e os remidos no Monte de Sião. Vamos à leitura, até o verso 5, no primeiro momento. E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o Monte Sião, e com ele 144.000, que em sua testa tinham escrito o nome dele e o de seu pai. E ouvi uma voz do céu como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão, e uma voz de arpistas que tocavam com a sua harpa. Olha, voz de trovão. Hoje, curiosamente, aqui em São Paulo, tivemos trovão muito forte. E enquanto trovejava, eu lembrava dessa passagem, Coisa fortíssima. Imagino que vem de lá dos céus. E cantavam um cântico novo diante do trono e diante dos 4 animais e dos anciãos, e ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vai. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante de Deus. Essa é a primeira parte. Vamos pensar um pouquinho sobre ela, Em primeiro lugar, esta cena traz um sentimento de tranquilidade, de segurança para todos nós, porque no desenrolar do Apocalipse, enquanto o cálice da ira de Deus é derramado, os seus juízos intensos são derramados sobre o pecado e sobre aqueles que com seus corações duros insistem em permanecer no pecado, resistem com todas as forças que têm, crueldade e a mente entenebrecida, resistem à mensagem do Evangelho. Então, nós observamos nesta cena, Deus revela a João uma cena impressionante. Os remidos do Senhor
Quem são esses, né? A Bíblia fala aqui o número 144.000, estão no Monte Sião, ao lado do Cordeiro. Todas essas palavras aqui, 144.000, o Monte de Sião e o Cordeiro, né, se juntam e formam um bloco, né, de palavras, de conceitos, de ideias, de lembranças e de ações que conhecemos na palavra de Deus, que nos trazem muita segurança. O Cordeiro de Deus é Jesus, aquele que morreu por nós, aquele que de tantas palavras ditas, ele disse que de todos aqueles que o Pai lhes deu, ninguém se perdeu. Ele diz ter amado os seus discípulos até o fim. E tendo amado, eu os amei até o fim. Eu sou o pastor delas, elas ouvem a minha voz. Ninguém as arrebatará de minhas mãos. Então são tantas as passagens bíblicas e expressões ditas por Jesus Cristo que nós sabemos, inclusive pelo que Paulo nos ajuda a entender, que nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem a profundidade, nem a guerra, nem a fome, nada pode nos separar do amor de Deus. Que alegria, que segurança o Cordeiro de Deus nos traz. E que contraste, né, com o malefício, a crueldade, do dragão, da besta, do falso profeta, de Satanás. Que diferença! Como não crer? Como não optar? Como não nos decidir por Cristo Jesus, o Salvador, o Filho amado de Deus, que dos céus desceu à terra para nos trazer a salvação e nos dar essa segurança? Se estar com ele não fosse o bastante, pois que ele ainda, a visão nos apresenta os remidos no Monte de Sião. Nós vamos cantar, se der tempo, no final da nossa meditação, aquele cântico sobre o Sião, né? Os que confiam no Senhor, né, são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Então a visão ainda mostra os remidos, os 144.000, com o Cordeiro, no Monte Sião. Nessa região onde está a cidade de Jerusalém, está o templo. E antes da conquista, né, desse território aí por Davi que conquistou, mas era uma espécie de fortaleza jebusita, os jebuseus que habitavam nessa região, e Davi, como grande conquistador, rei, guerreiro que foi, ele conquista e então sabemos todos o que acontece com a cidade, né? Ela passa a ser Jerusalém, a cidade santa, né? Onde tem a casa do Senhor, a casa de Deus, é a cidade de Davi também. Olha só o significado desse Monte Sião. É uma cordilheira. Sião significa cume, né? Uma elevação. Então é uma região de uma pedra muito grande, uma região pedregosa, né? de várias elevações, mas formando uma cordilheira. A visão que tive ainda de longe, quando saía de Tel Aviv, e a gente estava indo em direção ao Egito, mas saindo do aeroporto de Tel Aviv, andamos um pouco, e o guia disse, olhem à sua esquerda, e nós olhamos à esquerda, eles estão vendo aqueles montes? E nós falamos, sim. Ele disse, são os montes de Sião. Eita, que emoção que eu senti naquele momento, né? As primeiras horas em Israel. Aí vem todos esses salmos e hinos, né, que falam de Sião. Graças a Deus por isso. Então os remidos se encontram lá.
É claro que o que chama muito a atenção do povo aqui é a questão do número, né, os 144 mil. Mas eu acredito que o texto, né, nós não vamos resolver esse problema, evidentemente, é um problema antigo, há opiniões diferentes, mas você deve ouvir várias opiniões, várias interpretações que se dão. Olhe bastante o texto e veja das interpretações que as pessoas dão, qual é a que melhor se encaixa na sua visão, na sua expectativa. Então vejam, a Bíblia apresenta, né, Apocalipse apresenta esses 144 mil, falando algumas coisas interessantes, né? Primeiro, eles aprenderam a cantar um hino novo que só eles podiam aprender. O que a gente vê de cânticos em Apocalipse é uma coisa que agrada qualquer músico, né? Os músicos deveriam ter o Apocalipse de cor, na cabeça e no coração, porque é onde mais encontramos cânticos no Novo Testamento. Em nenhum outro lugar. Esse Apocalipse está cheio, né, de canções. E cantavam um novo cântico diante do trono, e ninguém podia aprender aquele cântico senão os 144 mil. Isso aqui é interessante. É o cântico dos remidos. Por que os anjos não cantavam, né? Os animais também não cantavam. Quem aprende esse cântico aqui é aquele que passou pela experiência da salvação. Recebeu a salvação em Cristo. É uma possibilidade, né, de interpretativa. E parece-me, né, pelo menos para mim, faz bastante sentido. Estes são os que foram comprados da terra. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Mas, claro, quando a gente chega numa passagem dessa, é preciso ter muito cuidado, né? Alguém afoitamente vai dizer que essas pessoas não se casaram, que eram virgens porque não se casaram, não tiveram relações sexuais. Então vejam algumas palavras aqui interessantes do Apocalipse. Primeiro, não se contaminaram com mulheres. Segundo, a parte B do verso 4. São os que seguem o Cordeiro para onde quer que vai. Terceiro, seria uma parte C do verso 4. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para o Cordeiro. E no verso 5 ainda tem uma característica. E na sua boca não se achou engano. Então, a questão da impureza sexual, né, na Bíblia, muitas vezes não é uma expressão literal. Em Apocalipse, né, além de qualquer outro livro, trabalha muito com expressões figuradas. A prostituição sexual, muitas vezes, ela é uma figura de uma prostituição espiritual. A pessoa que serve a Satanás, que abraça Satanás, que adora deuses vãos, a Bíblia apresenta isso como uma prostituição espiritual. Então alguém vai afoitamente dizer que o casamento pode ser errado, que se a pessoa que não se casa, que não tem relação sexual, pode ser mais santa do que outra pessoa. Essa é uma interpretação bastante equivocada, né? Em lugar nenhum da Bíblia há qualquer menção sobre isso, não há uma sobreposição. Mas esses homens são homens comprometidos, homens que se casaram com a verdade do Evangelho, empenharam a sua alma, o seu espírito, o seu corpo, o seu tempo. Eles vão atrás do Cordeiro, seguem o Cordeiro. E isto é uma vida de absoluta fidelidade a Cristo Jesus. Já ouvi até alguém sugerir que esses homens não tinham pecado. Ora, cuidado, né? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A mensagem bíblica sobre o homem é que o homem é pecador indistintamente, sem nenhuma exceção. Bem, esses também são como primícias para Deus e para o Cordeiro. Aí as pessoas
se dividem entre dizer que aqui são um grupo formado só por judeus, outros dizem que é só por gentios, e na verdade eles são apresentados como as primícias de Deus para o Cordeiro. O que são primícias na Bíblia? Primícias na Bíblia significa os primeiros frutos colhidos. É uma espécie de pré-colheita. Frutos bonitos, assim que vêm os primeiros frutos de um pomar, de um sítio, de uma plantação. Os primeiros frutos são considerados primícias e, ao mesmo tempo, um anúncio de que uma grande colheita virá em seguida. Porque não serão 144 mil salvos, né? A gente já vê em outras passagens do Apocalipse uma multidão que ninguém podia contar. Mas aqui estão as primícias. E como 12 vezes 12 vezes 140, são 144 mil, é uma alusão tão grande, né, às 12 tribos de Israel, aos 12 patriarcas, né, e os outros 12 aos 12 apóstolos. Jesus começou também com 12 apóstolos. Então, para mim, é uma representação dos remidos, independentemente do Antigo ou do Novo Testamento, independentemente de qualquer época. Esses representam as colheitas, os bons, excelentes frutos de pessoas extremamente comprometidas, pessoas que acompanharam o Cordeiro. E uma expressão interessante está no verso 5, e na sua boca não se achou engano, em outras traduções diz mentira. O que é que a Bíblia quer dizer com isso? Essas pessoas nunca mentiram? São homens que nunca mentiram na vida? No Novo Testamento, essa palavra ela está muito relacionada com heresias. O que significa, na verdade, é que essas pessoas não se dobraram diante de nenhuma heresia, não aceitaram em sua mente e em seu coração, não aceitaram qualquer ensinamento errado, contraditório da palavra de Deus, mas permaneceram firmes. Num cenário desse, em que Satanás, que é o pai da mentira, está aí personificado no dragão, com seus 2 braços de ações no mundo, a besta arrogante, política, né, ditadora, e a besta aparentemente mansinha, mas enganadora, né? É uma besta que vai exercer poder político e a outra que vai exercer o poder religioso. Essa que exerce o poder religioso é mansinha, de fala mansa, parece santo, tem voz, tem tonalidade, entonação e gestos de uma pessoa santa, mas é a boca de Satanás. Essa pessoa é a boca de Satanás. Se a primeira não conseguiu pela imposição, ela consegue pelo engano. E muita gente vai segui-la. Mas os servos de Deus, os remidos todos, vocês se lembram? Eles estão com o Cordeiro, mas eles estão com o nome do Cordeiro e do Pai em sua testa ou em suas mãos. Eles estão selados, né? Em absoluto contraste com aqueles que serão encontrados pelo dragão, pela besta, e eles receberão o selo de Satanás, o selo da besta, que é aquele famoso número 666. Então, temos aqui uma palavra extraordinária, né? Os remidos no Senhor com o Cordeiro. 144 mil, representativamente, os remidos que constituem os primeiros frutos
a primeira colheita, aqui conhecido como as primícias, que foram comprados como primícias para o Cordeiro. E primícias, como já disse, significa os primeiros frutos que são retirados, com a indicação de que uma grande colheita virá a seguir. Graças a Deus por isso. Esse capítulo apresenta ainda em seguida 3 anjos, cada um com uma mensagem especial. A partir do versículo 6, e vi outro anjo voar pelo meio do céu e tinha o evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda nação e tribo e língua e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus, dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra, e o mar, e as fontes das águas. O segundo anjo aparece com outra mensagem dizendo: caiu a Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da sua ira da prostituição. E o terceiro anjo bradou, também dizendo: se alguém adorar a besta e a imagem, e receber o sinal na testa e na sua mão, também beberá o tal do vinho da ira de Deus. 3 mensagens extraordinárias. A primeira é o Evangelho, e aqui o Evangelho vem com o adjetivo Evangelho eterno, para mostrar a todos o contraste entre as coisas de Deus e as coisas de Satanás, a criação de Deus e os milagres operados pela besta, conforme a gente já vimos isso, nós já vimos isso, os sinais, os milagres, as coisas feitas por Satanás, que são temporárias. A mensagem do Evangelho é eterna, o Deus do Evangelho é eterno, o Cordeiro é eterno. A mensagem é como se estivesse apelando a todos: por favor, vejam o que significa o Evangelho e a efemeridade das coisas pelas quais os corações de vocês estão sendo atraídos. Essas coisas não vão longe, elas são efêmeras, são passageiras, e em lugar de trazer vida, traz morte. E o anjo com o Evangelho eterno de Deus, mostrando, é como se viesse dos céus um próprio apelo, na situação em que nós estamos, pedindo a todos os crentes para que se fortalecessem. Não é hora de voltar atrás, não é hora de retroceder, aguentem. Olha aqui os sinais todos de que Deus protege, cura, Deus protege, salva e redime todos os seus. Confiem até o fim, é a grande mensagem desse capítulo. Tanto que nos versos seguintes, de 14 a 18, que temos a ceifa e a vindima, na verdade aponta para um momento final, em que os crentes serão ceifados, E aqui são 2 espécies de ceifa: os crentes e os injustos, e os que serão mortos. Então, os crentes tomados para Deus, levados para o reino eterno. E vem outro anjo com uma foice aguda, orientado para que cortem, vindimem os cachos da vinha da terra, porque já as suas uvas estão maduras. E isso vai acontecer, conforme o verso 20, no lagar pisado fora da cidade. Parece indicar uma justa retribuição que Deus dá àqueles que crucificaram Jesus fora da cidade de Jerusalém, e eles receberão a sua justa retribuição. O lagar foi pisado, com o sangue derramado dos ímpios,
fora da cidade, e saiu sangue do lagar até aos freios dos cavalos pelo espaço de 1.600 estádios, indicando longevidade que vai sendo alcançada e destruindo a todos, resguardando apenas aqueles que estão protegidos pelo sangue do Cordeiro, pelo sinal de Cristo Jesus em suas testas ou em suas mãos. Queridos irmãos, Jesus Cristo, nosso Senhor, o Cordeiro de Deus, com seus remidos seguros, protegidos no Monte de Sião. Nós vamos orar ao Senhor. Depois da oração, vamos cantar aquele cântico que já anunciei, mas nesse momento quero convidá-los a orar. Vamos agradecer a Deus a segurança, a alegria que temos, a alegria de estar em Cristo, de andar com Cristo Jesus, o nosso Salvador. Vamos apresentar isso em oração também, né? E além disso, vamos interceder. É uma das características desse nosso encontro no Pão das Três, é a intercessão. Então vamos aqui trazer algumas coisas que são mais novas, como por exemplo, a Rosinha, conhecida aqui na nossa igreja, porque ela trabalha em várias casas, ela pede oração pelo Jackson, né? Ele é irmão dela, né? Irmão da Rosinha, o Jackson, ela pede oração por sua saúde. O irmão José Alves pede oração por Janete Quina, sua cunhada, inclusive irmã da Ivonete, vizinha aí da igreja, que ela está sempre aqui também, dando um bom dia em nome do Daniel, né? Sempre. Então vamos orar pela Janete e vamos orar também pela cunhada do Cleiton, que pediu oração por ela. Também orar pelo Bruno, é um vizinho do nosso irmão Miguel Moura que pediu oração por ele. O Ivan Carvalho também pediu oração por um amigo seu. Aqui não está o nome dele, né? Mas eu me lembro, é Gemerson. Gemerson é o nome do amigo do Ivan e pede oração por ele. Está com sintomas de Covid também. E aí vamos orar por esses nomes já um pouco mais conhecidos: Lúcia, Helena e Abdias, família da nossa irmã Maria de Lourdes. Também vamos continuar orando pela Tata, Wilson, Irailda, Gabriel Santana, Samuel, Cida Teixeira, João Freitas, Carmino, Valmir, Valdir, Ete, Carmen, Rose, e também gratidão a Deus, né? Pelas melhoras do Cleiton, da Fernanda, do Fábio, do Arlindo. Continuamos a lembrar em oração dos nossos queridos irmãos idosos, os desempregados, e também continuamos orando por uma vacina no Brasil. Hoje havia uma previsão e deve ter iniciado na Inglaterra, né, esse primeiro momento, nesse cenário, né, de medo, de terror. A Inglaterra parece ter dado o primeiro passo. E as previsões aqui são de muita briga jurídica, até que essa vacina chegue a todos nós vamos ouvir ou dar risada ou chorar, né? Com tanta coisa que não tem nada a ver. Oremos pelos nossos governantes, né? Para que abram os olhos, o coração, a mente. Vamos agir com seriedade. Não é para brincar de ser governador, de ser presidente. Não é para brincar de governo, não. É para agir com seriedade, né? Os interesses, as necessidades do povo estão muito acima dos interesses pessoais, políticos. Quem é que vai sair ganhando, né? Os louros?
quem é que vai ser elogiado, quem foi finalmente o pai, né, da solução do problema. E o que é que o doente tem a ver com isso? Né? Vamos agir como gente séria, como gente grande. Então vamos orar pela situação do nosso país. Eu quero colocar também a minha família, que continua ainda precisando muito de orações, os meus irmãos, alguns irmãos da Rosa. Então vamos continuar orando por eles. Já mencionamos os nomes deles aqui. De vez em quando, né, tem uma recaída, uma dorzinha a mais. Então, continue orando pelo Isaías, por Irene, por Isaac. Continue orando por Eti, né, E aí tem outros irmãos, Osvaldo, Ivaldo, são irmãos da Rosa também, nossos familiares, então nós oramos por eles também. Oremos por nossa querida igreja, né? Pelo sustento dela, pela firmeza doutrinária dela, pela seriedade dela, pelo compromisso dela com Cristo Jesus, com a palavra do Senhor. Oremos. Deus bendito, nosso amado Pai, louvado seja o teu nome, por tua grandeza, por tua infinita bondade, por tua infinita misericórdia, Senhor, e por tua perfeita justiça. Deus bendito, santo e bom, és justo em tudo que fazes, e és perfeito no modo como fazes todas as coisas. Bendito seja o teu santo nome, em todo o tempo e em todo lugar. Pedimos-te, Senhor, por estes nomes. São amigos, são vizinhos, são irmãos em Cristo, são parentes nossos, de nossa igreja, Igreja Batista em Vila das Belezas, outros irmãos que nos acompanham, famílias enlutadas, como a família da nossa irmã Juraci. Pedimos que o Senhor traga o consolo e paz a todos que perderam a saúde, que perderam parentes ou amigos nesse período em que tanta gente tem morrido com registro em função dessa pandemia. Louvamos-te pela segurança que temos em Cristo Jesus. Louvamos-te, ó Deus, porque tens protegido o teu povo. Nós estamos como cordeiro no monte Sião e temos em nós, em nosso coração, em nossas mãos e testa, o nome do Senhor, o selo do Senhor, garantindo-nos preservação, proteção, inacessibilidade pelas astúcias da besta, do falso Cristo e de todo o arsenal de Satanás para prejudicar os remidos do Senhor. Cura, Senhor, os enfermos. Alegra o coração dos tristes, tira o sofrimento daqueles que por razões, especialmente razões erradas, estão sofrendo nesse instante, que a nossa luta seja contra o pecado, contra o mal, contra Satanás, que a tua igreja cresça e se fortaleça cada dia em Cristo Jesus. Toma-nos em tuas mãos e abençoa as autoridades que procuram uma vacina, uma resposta para essa pandemia. Quando o Senhor colocar as mãos do Senhor, então tudo se resolverá. Querido Deus, no teu tempo, dentro do teu calendário, age, Senhor, segundo a tua boa e perfeita vontade, é o que te pedimos e esperamos, confiados nos méritos de Cristo Jesus, o nosso amado Salvador, em nome de quem nós oramos. Amém. Queridos irmãos, os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre.
Esse é um cântico já bastante conhecido, acho que em todo o Brasil se canta. Se cantava, né? Hoje quase não se canta mais. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Queridos irmãos, o Senhor Deus está no seu santo monte, cale-se diante dele toda a terra. Bendito seja Deus. Graças damos ao Senhor por essa oportunidade. Amanhã, quarta-feira, nós não teremos o Pão das Três. Teremos o culto à noite na página da Igreja Batista em Vila das Belezas, no canal do YouTube. Às 20 horas teremos o culto. Como acontece aos domingos também no YouTube. Domingo às 10h30 da manhã e às 19 horas temos os cultos dominicais. Mas convidamos você a acompanhar os trabalhos da igreja, né? No Facebook, todas as tardes, exceto quarta e domingo. Amanhã não teremos, mas quinta-feira teremos o pastor Júnior de volta, aqui conduzindo mais um estudo da palavra e mais um momento de oração conosco. Deus abençoe a todos os queridos irmãos, compartilhem as nossas lives, curtam, divulguem para que as pessoas tenham oportunidade de ouvir falar do Evangelho. Eu sei que todos têm ouvido, de alguma maneira, né? Mas preferencialmente que ouçam de uma forma correta, com muita seriedade, atraindo as pessoas para Cristo Jesus e não para os interesses mercantis de uma igreja ou outra. É atrair as pessoas para Cristo Jesus. Eu não posso salvar ninguém e a igreja em si não salva ninguém, né? A igreja é o crescimento, desenvolvimento daqueles que são salvos em Cristo Jesus pela séria proclamação do Evangelho, como procuramos fazer. Deus abençoe a todos, um abraço virtual e até amanhã em nosso culto, quinta-feira, aqui de novo no Pão das Três. Grande abraço.